Oi, tudo bem? Aieda. Esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento. Hoje trouxe a leitura de Êxodo, capítulo 16, versículo 16, que fala: Eis o que vos ordena o Senhor. Ajunta-te cada um o quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Eis o que vos ordena o Senhor. Ajunta-te cada um quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Eis o que vos ordena o Senhor. Ajunta-te cada um o que lhe for necessário para comer, para aqueles que estão em tua tenda, um gomor por cabeça, né? Segundo o número das pessoas. Segundo o número das pessoas que moram na sua casa. Quanto você precisa? Nosso tema hoje venho falar hoje o que acontece no consumo desenfreado. Por isso que eu trouxe essa leitura. Eu pesquisando, eu achei interessantíssima ela, né? Ela falar sobre isso. E aí, essa palavra que eu nunca tinha ouvido falar, gomor, ela é uma palavra, buscando aqui, né, no dicionário, que ela pode significar uma capacidade, um degrau, uma estrada ou uma tampa de sepultura, que a gente tem que colocar uma tampa nesse consumo desenfreado que não se acaba mais de desenfrear. Eu comecei a falar um pouquinho sobre o meu caminho, a minha caminhada, o que eu fiz no decorrer de 2020 para chegar hoje onde eu estou, uma estrutura financeira boa, né? Eu consegui me reestruturar financeiramente e tenho trazido essa missão. Eu sinto como missão, eu senti que eu devo passar como missionária, como serva, como cristã católica, como que eu consegui me libertar. E eu, percebendo isso, eu vi o quê? Eu me libertei através de oração, a leitura de Deus na minha vida e praticando como uma pessoa comum. E como uma pessoa comum que sou, praticando como uma serva, o que uma pessoa comum de baixa renda saiu lá do fundo do poço, passou fome, chegou ao extremo em dívidas. E quando eu falo extremo, para quem tem muito dinheiro, que eu tinha de dívida não era nada. Para quem tem muito dinheiro não é nada, mas para você que não tem muito dinheiro é tudo. Então, chegar ao extremo onde você não consiga nem respirar, viver em agonia, já falei sobre a agonia, não é legal. Então, a gente não pode se desfazer de nenhum tipo de sofrimento que cada pessoa passa, independente se ela é rica ou não é rica, se ela é boa de vida ou não. E eu, como uma pessoa comum, venho mostrar para vocês mais uma, né? Eu fui fazer uma postagem, falei um pouco em relação ao que eu vim de baixa renda. Aí uma pessoa colocou lá, ai, de novo esse papo de que você é uma pessoa pobre. Eu disse, quando eu trago esse exemplo, eu não trago para dizer que
Eu trago que nós que somos de baixa renda, a gente consegue sim. Desculpa, gente. A gente consegue sim mostrar que não só aqueles que já demonstraram que saíram lá de baixo e hoje são ricos e têm uma vida boa, como você, que hoje, né, hoje, no dia de hoje é 28/3/2025, que também se encontra em uma situação difícil, que tem uma renda baixa, você também pode sair, sim, dessa situação. Uma das coisas que eu sempre tive na minha vida inteira, antes mesmo até de conhecer Deus, depois que eu me entendi por gente, foi fé e esperança. Nunca perdi a fé e nem a esperança de dias melhores. Eu sei que um dia eles iam vir e eles chegaram, esses dias melhores. E eu quero trazer aqui a publicação que eu fiz aqui no meu canal do Instagram. Foram, escritas, Eu coloquei, se você acompanhar, for lá ver, são coisas assim que ainda eu estava aprendendo ainda como publicar. Não tinha nem ideia, de como publicar. Eu fui lá e simplesmente publiquei que eu queria registrar toda essa minha trajetória, de que o que eu estava fazendo na época que eu estava endividada. E eu queria deixar isso registrado para que as pessoas pudessem fazer esse acompanhamento. E dia 28/5/2020, eu fiz uma publicação em relação a dívidas ruins. Eu falei um pouquinho no vídeo passado sobre dívidas ruins e hoje eu trouxe mais sobre o que eu publiquei, nesse dia sobre dívida ruim. A dívida ruim, ela afeta o seu coração, a sua alma. A dívida ruim é aquela dívida que você tem, que o seu cartão de crédito está estourado, que você usou o limite dele, você emprestou tanto no consignado, também as outros empréstimos que não é consignado, você emprestou o seu limite do cheque especial, isso é uma dívida ruim, está tudo estourado. Você fez um refinanciamento no seu cartão de crédito, piorou sua situação, fez um refinanciamento aí das suas dívidas, isso é uma dívida ruim. Você está com um financiamento longo de um carro, de uma casa, um financiamento muito longo, um refinanciamento, tudo que diminuiu o seu patrimônio pessoal te deixa endividada e é uma dívida ruim. Se você penhorou as suas joias, se você tem joias, se você emprestou de agiota, se você emprestou de parente, tudo isso é dívida ruim. Então, evite fazer isso. Mas se você já fez, nessa época que eu fiz essa publicação, as únicas coisas que eu não tinha feito era penhor e emprestar de agiota. Mas as outras todas eu já tinha feito. E quando eu publiquei isso daqui, eu estava nessa situação em 28/5/2020, Totalmente endividada e precisava sair disso. Então eu publiquei, quando eu fiz essa publicação, dia 28, as publicações que eu fiz em 2020, todas eram as situações que eu estava vivendo na época. Eram todas essas situações. E era como eu estava. Era o que eu coloquei aqui, eram as dívidas ruins que eu tinha nessa época. E depois, em 29/5/2020, eu fiz a publicação de compra a prazo. Nessa época, eu estava com as contas a prazo, que eram
no cartão de crédito, já tinha feito refinanciamento e também estava com os empréstimos consignados, com cheque especial, não só meu, do meu esposo, estava com cheque especial de nós dois. E não foi legal, nessa época eu estava assim. O que eu publiquei aqui foi como eu estava na época, né? E uma coisa que acontece com o cérebro é que o cérebro esquece as parcelas. Porque quando chega no outro mês, você precisa comprar de novo, né? Você precisa comprar o quê? Pelo menos o necessário para você se alimentar, quando você vai para o seu trabalho, pagar seu transporte, acontece alguma coisa que você precisa comprar um remédio, as escolas dos filhos, quando os filhos estão em escola, quer dizer, acontece alguma coisa. E tem as contas mensais que chegam, né? Água, luz, telefone, internet. Tem as nossas contas mensais que chegam, né? Nosso dízimo. E a gente precisa equilibrar. Aí só que você fez o quê? Eu nessa época eu estava assim, né? Eu fiz o quê? Parcelas. Aí se você não controla, aí você vai lá. Vou parcelar aqui no cartão de crédito, vou parcelar no cheque especial, vou emprestar da meus familiares. Quando chegar no outro mês que você vai pagar, olha o tamanho que tá. Você parcelou, aí soma a parcela do cartão, soma a parcela do financiamento, soma a parcela do cheque especial, soma a parcela que você emprestou dos parentes. E aí? Foi seu salário todinho, não foi? Do mês? As finanças pessoais você acaba se perdendo. Evite a compra parcelada, desde que você possa perceber o quanto isso é ruim para você, comprar parcelado. Porque você somando, viu? Você vai somar essas contas e você vai ver que, mas antes você tivesse comprado uma coisa à vista. Então, em vez de aí você não consegue pagar uma dessas parcelas, já vai somar o que ali? Seu cérebro já esqueceu, pensa que você já está livre e aí tem que comprar de novo. Aí você não consegue pagar todas as parcelas, soma, e você já vai pagar multas e juros no outro mês porque você não conseguiu pagar a parcela. Porque o seu cérebro esqueceu. Para ele você comprou à vista. Quando chega no final do mês, você vai olhar para suas contas e essas contas estão lá, esperando por você. No dia 3/6/2020, eu publiquei em relação a uma vida financeira saudável, dependente das ações familiares. Porque eu falei um pouquinho em relação a isso. Não planejar sozinha, chegar com a família, é importante fazer isso, porque se você não chegar, o seu marido, eu comprei isso, seu filho, mãe, eu preciso disso, a sua filha, mãe, eu tenho que pagar isso da escola ou da faculdade, né? Aonde a situação que você ajuda, eu já me perdi, seu filho gasta, sua filha gasta, seu marido gasta, você gasta, aí fica uma coisa desordenada. Então, nesse dia 3/6/2020, eu já tinha começado, né, a sentar, já estava planejando com a minha família nessa época, e eu coloquei um pouco de como eu vivia antes de planejar com os meus filhos e o meu esposo, antes de planejar com a minha família. E aí, antes de planejar, eu estava lá endividada, com refinanciamento, com dívidas ruins, cheias
no cartão de crédito, pagando ainda a taxa, cartão que tinha que pagar a taxa, né, do cartão de crédito, pagando a taxa do banco. Então, hoje a gente não precisa mais ficar pagando taxa dos bancos. Depois que você aprende a estudar, a negociar, né, a ter uma saúde financeira saudável, é você que dita as suas regras. É você que diz, eu não quero pagar taxas bancárias. E você não precisa pagar, eles já pegam seu dinheiro que fica lá parado na conta corrente, já usam indevidamente e não te dão um centavo por isso. Acontece que você não... Então você, a partir do momento que você começa a planejar com a sua família, essa educação financeira começa com todos juntos, né? Então vocês começam a florir. Eu sou um exemplo vivo disso na nossa casa aqui. As coisas começaram a florir juntos, né? Depois que eu comecei a planejar. Nessa época, só era eu e meu esposo trabalhando, a gente estava passando por aquele processo da pandemia. Então, a pandemia nos ajudou muito, nós aproveitamos algo ruim e nos beneficiamos com isso. Nessa época, eu já tinha repassado, a gente tinha um carro financiado, eu já tinha me livrado desse carro, por isso que a gente começou a se reestruturar, porque o nosso dinheiro, o nosso orçamento não estava com carro, com financiamento de carro, ia todo para pagar as parcelas do financiamento de um carro. Eu já tinha repassado esse carro, isso lá em abril, eu repassei. Quando eu repassei foi no dia da crise total no estado do Amazonas, onde as pessoas começaram a morrer por falta de oxigênio. Foi ali, eu tenho até uma publicação no meu Face, como eu estava, o meu estado mental estava naquele dia. Eu chorei bastante, porque foi uma situação bem difícil, né? Eu não queria mais nem saber de nada, eu só queria viver como todos nós queríamos viver naquela época. Quando foi no dia 5/6/2020, eu fiz a publicação em relação a consumo, comprar. Por que eu coloquei essa publicação? Porque eu era muito consumista, eu comprava muito. Aí tu fala assim, mas tu comprava muito o quê? Roupa, sapato, bolsa, maquiagem, acessórios? Um pouco, não muito. Eu comprava uma bolsa que eu gostava, um acessório, um anel, um brinco que eu gosto. Na verdade, eu não gosto de anel, eu gosto de brincos e colares e gosto de bolsa. Gosto de sapato, gosto de roupa, né? Mas eu comprava assim, tudo no limite. Mas, como eu falei inicialmente, uma comprinha aqui, uma comprinha aqui. Aí, quando eu somava, eu ia ver, eu tava com uma conta que eu achava que eu ia pagar R$50, eu ia pagar 300. E me desfocava, porque eu não tinha esse controle de anotar. Aí eu via, não, eu não preciso desse acessório agora, eu não preciso. Acho que em dezembro a menina veio me oferecer, aí eu não estava podendo comprar. Eu falei para ela, não quero ver, né? Eu gosto de comprar, mas eu não queria, porque eu realmente não podia gastar com acessórios, e os acessórios que eu tenho para mim, eu não me importo de estar repetindo o acessório, eu não vejo nenhum problema em repetir acessórios. Eu acho eles tão bonitos, a gente deve repetir sim. Esse negócio que a gente tem que estar mostrando um acessório por dia, haja natureza, né? Se a gente está querendo salvar a natureza, então para que ficar repetindo todo o tempo acessório, roupa e tudo mais, né? Haja natureza. A natureza que eu diga, e o consumo também, né? Então, esse consumo desenfreado, né? Que é para você não parar de consumir, não é isso. Mas é um consumo desenfreado, desnecessário. Diga não a ele. Você tem que comprar as coisas. Eu falei em relação ao minimalismo. Hoje as pessoas estão adotando isso, né? Para que comprar
coisas que você vai deixar aí, às vezes nem usa, né? Eu já comprei roupa que eu nem usei, mas eu dou, né? Eu tenho essa questão de doar, não gosto de vender. Isso é uma questão pessoal minha, mas você pode revender e tirar seu dinheiro ali, daquele objeto que você comprou. Você pode, coisas novinhas, ou coisas que você não está mais usando, né? Você pode revender e ganhar um dinheiro em cima e pegar esse dinheiro e ajudar nas suas contas diárias do mês. Então, nessa época, quando eu coloquei, eu já estava praticando isso. Mesmo era pandemia, né? Como eu falei, a pandemia me ajudou bastante. Isso foi em 5/6/2020, já foi em junho, né? Saímos de maio e fomos para junho. Em 8/6/2020, a minha conta ainda estava vermelha. O que é a conta vermelha que eu trago aqui, que eu trouxe hoje, é aquela conta onde o teu pagamento cai lá e tá em vermelho, tu tá negativada lá e o banco vai lá e tira o dinheiro dele. Se sobrou, se tu não tá devendo todo o teu pagamento, se sobrou, fica um dinheiro lá para você tirar. Se não sobrou, você vai entrar de novo no cheque especial, porque você precisa pagar suas contas. Então, nessa época eu publiquei isso, mas eu já não estava mais com essa conta vermelha. Mas eu queria falar sobre conta vermelha porque é essa situação. Eu falei um pouquinho em relação a isso no vídeo passado, que eu acompanhei uma colega minha que ela me chamou para ir lá sacar o dinheiro dela, ajudar, né? E quando eu fui lá ajudar ela, eu vi que ela já não tinha dinheiro, porque tinha caído o pagamento dela, o banco levou todo o dinheiro dela, porque ela já endividava, e ela fez empréstimo no cheque especial para poder ela sacar alguma coisa para ela. Então, assim, isso é uma conta extremamente vermelha. Fora tá devendo os outros, que as pessoas chegam e ficam te cobrando na frente dos outros, às vezes até te humilham. Não é uma coisa legal, né? De se fazer quando você não paga. Então eu venho trazer esse alerta. Não fique nessa situação. Quando foi dia 15/6/2020, eu falei um pouquinho sobre o cartão de crédito. E no cartão de crédito, né, evita. Eu não estou falando para você não usar. Eu falei um pouquinho no vídeo passado em relação a você usar o cartão de crédito de forma inteligente. Eu aprendi a usar o cartão de crédito de forma inteligente. Então, cancelei aqueles cartões de crédito que eu pagava taxas para eles. Ganhei cartão de crédito que não pago taxa nenhuma. Desculpa, gente. E hoje eu recebo dinheiro por usar o cartão de crédito acima de um limite específico. Eles colocam lá pra gente tá usando e eles dão um retorno pra gente, incentivar a gente a usar. E a forma inteligente, né? Eu falei um pouco do cartão de crédito porque nessa época, antes de eu começar a estudar e falar sobre educação financeira, eu já tinha entrado nas parcelas. Não tem aquelas parcelinhas que chegam na conta? Eu entrei nas parcelinhas que entram na conta. Na época eu tinha muita dívida, acho que eu parcelei, acho que foi de 24 vezes na época, me arrependi. Quando eu parcelei, passou 2 meses, aí eu vi lá, assistindo sobre educação financeira, aí não entre nas parcelas. Se você não tem o dinheiro para não pagar o cartão, não pague, mas junte esse dinheiro, depois ligue para lá, negocie as dívidas e você quita. Aí eu fiz esse financiamento das parcelinhas. Eu pagava o mínimo do cartão de crédito e a dívida vai aumentando. E os juros, depois eu fui prestar atenção em relação a juros, porque nós, quando estamos endividados, a gente não presta atenção em juros, não. Por isso que seu dinheiro nunca rende. E são altíssimos os juros. Quando você investe, você emprestar o seu dinheiro para o banco e o banco ele te dá, é bem mais baixo o retorno do que você pegar emprestado. As taxas vão lá para cima. Então, nessa época, eu tinha feito isso. E
eu não... E hoje, como eu aprendi, eu falo porque era a minha experiência, né? Isso aqui, tudo que eu tô falando, foi o passo a passo do que eu fiz durante cada mês, cada dia, o que eu ia fazendo e como eu me encontrava naquela época. Eu me encontrava nessa situação, um consumo desenfreado, mas que eu estava pagando por ele. Eu coloquei minha mão na consciência, coloquei que eu não poderia fazer isso. Olha o que eu trouxe da Bíblia, né? Pegue só o que é necessário para você e para as pessoas de dentro da sua casa. Isso não era necessário. Quando eu fui ver os gastos que a gente tinha, na época, aqui passa muito avião, que eu moro perto do aeroporto. Os gastos não eram necessários ficar com esses gastos do cartão de crédito. Então, essa época foi uma época ruim para nós, para o mundo inteiro, a pandemia, mas foi uma época no qual eu comecei a ver as coisas ruins que eu fazia com a minha vida financeira e comecei a mudar elas, a minha realidade. E dia 19/6/2020, eu falei, né, fiz publicações em relação às escolhas erradas financeiramente. Então, você vai vendo aí as coisas erradas financeiramente do que a gente vai fazendo. Financiamento, refinanciamento, empréstimos consignados. É uma boa quando você está muito endividada, já falei sobre isso que eu tomei, mas eu reestruturei minha vida e depois não peguei mais empréstimos na minha vida. Porque não há necessidade, a partir do momento que você começa a entender como você tem que usar o seu dinheiro, como você tem que gastar seu dinheiro, como você tem que consumir o seu dinheiro, você entende que você não precisa pegar emprestado, que você consegue comprar à vista. E se é a mesma coisa à vista no cartão e eu tenho um retorno no cartão financeiramente, eu vou usar meu cartão para me ganhar bônus, para mim viajar ou para me ganhar dinheiro. Eu consigo transformar esse bônus em dinheiro de volta. Muito melhor do que eu ficar pagando dívidas, juros, multas. E olha, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais endividados. E essas são, tudo isso que eu falei anteriormente, são escolhas erradas que a gente vai fazendo porque a gente acha que não consegue. Eu era uma pessoa que eu dizia assim, gente, eu não consigo. E a gente consegue. Eu falava isso para as pessoas, eu dizia, eu não consigo fazer isso. A pessoa olhava assim para mim, você consegue? Eu dizia, eu não consigo, você consegue. Eu não consigo, você consegue. Eu não consigo, você consegue. De tantas pessoas falarem isso, assim, você consegue. Aí eu digo, eu consigo. Hoje eu falo, eu consigo. A pessoa olha pra mim, eu consigo fazer isso. E eu consigo. E você também consegue fazer isso. Deixar de ter essas escolhas ruins. Parar de tomar emprestado. Parar de estar pegando seu cheque especial. Quita o teu cartão de crédito. Cancela se você paga ele, taxa dele, e ele não te dá nenhum retorno financeiro, nenhum bônus, nenhum retorno financeiro, cancela ele. Se você está com o seu nome limpo, você vai ter cartão com taxa, com 100 taxas e ainda vão te dar um retorno, vão te dar um cashzinho, vão te dar algo de volta. Que hoje eu vivo isso, hoje eu recebo algo de volta todos os meses. No dia 24/6/2020, eu falei do cheque especial que eu peguei lá, né, disponível, numa boa. Não, porque ele fica lá, aquele dinheirinho ali fica lá te tentando, né? Você olha assim, nossa, poxa, mas esse mês eu não consegui pagar as contas, eu vou pegar ele e tomar ele emprestado. Aí a compra parcelada, né? Eu falei no dia 26/6/2020, o nosso cérebro esquece, é seduzido a fazer, poxa,
Agora mesmo, vou falar para você, eu preciso comprar uma outra TV, que a nossa TV tá quase esculhambando. Ela é uma Smart, a gente comprou logo no início que essa questão da Smart começou a surgir. E o que aconteceu? Aí só que começou, ela não está mais atualizando os aplicativos. Então já começou, tem os aplicativos aí de streaming que já, a partir de tal data já não vai funcionar, e já cortou. Aí o YouTube já cortou, não, a gente não tem mais acesso. Aí outro canal de. Aí ela tá aí tipo assim, uma tela de computador que eu pego meu computador, jogo lá pra gente ver na tela maior. Tá só recebendo assim. Então assim, ela não, a gente não consegue mais ver nada nela porque ela não atualiza mais. Mas aí eu disse, não, ela tá funcionando, eu pego o meu computador e nós vamos usando aqui. Por enquanto ninguém vai comprar não, gente. Não pode comprar agora, dá pra gente esperar. E a gente compra à vista. Quando a gente for poder, a gente compra à vista. Não é necessário uma outra TV agora. Não é necessário uma outra TV. Pra que uma outra TV? Né? São coisas assim, não tem necessidade. A gente já tem uma TV, pra que outra, né? Não há necessidade. Eu tenho meu computador, eu tenho meu celular. Meu marido tem o dele. Cada um tem o seu celular aqui. Não tem necessidade. Então, pra quê? Tá, porque eu quero. Mas você tá podendo fazer isso agora? Não. Dá pra você esperar? Dá. Um melhor momento, uma melhor oportunidade de se ter? Essas são as perguntas que a educação financeira, que especialistas falam pra gente. Não é a IEDA que está falando, isso são perguntas já que especialistas que estudaram, tem em livro isso, falam. E eu vou esperar. Quando der, a gente compra. Não tem essa que eu preciso comprar agora, porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso. Eu não preciso. Dá para esperar. Dá para esperar ter isso daí. Crédito consignado. Então, no dia 8, no dia 30/6 de 2020, né? Eu falei um pouco do crédito consignado que eu tenho. Que eu tinha na época 2 créditos consignados em 2 bancos que eu tinha feito, né? E hoje, como na época que eu fiz as parcelas foram de 96 dias, um já foi quitado, o outro tá lá ainda, todo mês ainda ele é descontado, só que ele é bem baixinho, ele é abaixo de R$100. E eu disse, eu ia quitar ele, mas eu disse assim, aconteceu uma situação que não foi minha culpa, eu fiquei chateada, eu disse, deixa ele ser descontado aí, mesmo o tempo que ele falta. Tá faltando ainda mais uns 3 anos, deixa ele ser descontado aí. Não tá me fazendo falta isso daí não, né? Então, assim, deixa ele lá. Deixa ele lá. É uma coisa assim que hoje eu falo assim para você, evite. Você fala isso porque você tá bem. Eu já ouvi muito isso, as pessoas, a Ieda tá bem, a Ieda pode, a Ieda não sei o quê. Aí eu disse assim, olha gente, hoje eu posso porque eu trabalho, porque eu economizo, porque eu aprendi que não é o quanto eu ganho, mas é o quanto eu gasto. Eu aprendi a gastar melhor. Porque o problema nosso é que nós somos induzidos a comprar desenfreadamente coisas que a gente nem precisa. Desde a alimentação, a roupa, a acessórios, a moradia, a casa, a carro, a tudo. Nós somos jogados nessa teia, nesse mundo, onde a gente tem que comprar para ser feliz, e não é verdade. Você é feliz, lembra do minimalismo? Com aquilo que é necessário para a sua vida. O que você precisa realmente ter?
Ou você quer aparentar para os outros? Aqui eu não aparento nada, mas as pessoas que acham que eu tenho. E eu não tenho. Eu tenho aquilo que é necessário para mim, que me faz bem, para mim, para o meu esposo, para os meus filhos. A gente compra aquilo que realmente alimenta a nossa alma, aquilo que realmente nos faz feliz. E aquilo que realmente alimenta nossas almas e nos faz feliz, são coisas tão poucas que o nosso dinheiro sobra. Porque a gente não precisa gastar com aquilo que não é necessário ser gasto. Não é necessário ser gasto. Alimente a sua alma. Não compre desenfreadamente, né? Não consuma desenfreadamente. Olha o que a leitura fala. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? A leitura, ela fala o quê? De Êxodo 16. Ela fala: eis o que diz o Senhor para nós. Ajunta-te cada um quanto lhe for necessário para comer. Isso quer dizer para comer não só a comida que a gente come, que alimenta nosso corpo para a gente ficar em pé, mas tudo aquilo que é necessário para a gente, seja roupa, seja acessório, seja para sua casa, se você tem um carro, do seu carro, seja para o que for para a sua vida. Para aqueles que estão em sua casa, todos que moram com você dentro da sua casa, tudo aquilo que é realmente necessário. Um gamor por cabeça, segundo o número das pessoas, né? Uma capacidade, uma tampa para cada pessoa. Vejam o que realmente vocês precisam. Vejam o que realmente é necessário para ser consumido. Porque quando você realmente vê aquilo que é necessário para você, para dentro da sua casa, para você, para sua família, para todos que moram na sua casa, para todos que moram com você, você vai ver que vai sobrar dinheiro. Aí você vai olhar assim: olha, sobrou esse dinheiro, o que eu faço? Aí o próximo passo é aprender a investir. E isso, tem um montão de gente boa aí falando sobre investir. E eu quero deixar registrado um pouquinho dessa minha experiência, de como eu estava e como eu estou hoje. Então, é um pouco do que eu coloquei. Eu não fiz vídeos nessa época ainda. Eu tinha muita insegurança. Hoje, porque eu estava vivendo esses momentos nessa época. Eu comecei em 2/12/2019. Então, eu fui fazendo cada uma dessas reflexões e não só refletia, eu fazia. Eu quitava meu cheque especial, eu quitei o cheque especial do meu marido, eu quitei meus consignados. Tem só um porque eu não quis mesmo quitar, pela uma situação que aconteceu. E eu disse: deixa lá, não tá me fazendo falta esse dinheiro já. Meu cérebro já esqueceu, minhas contas já estão todas em dia, esse dinheiro não está me fazendo falta, já está no meu orçamento diário de casa, né? Então, deixa aí ele ser pago de acordo com o tempo dele. O cartão de crédito, hoje a gente usa de forma inteligente esse cartão de crédito. As compras, as dívidas ruins, a gente não tem mais dívidas ruins, nós não temos mais conta vermelha, nossa conta está positiva. Hoje nós nos encontramos com cartão, nós temos crédito, nós temos dinheiro em conta, não é muito, nós temos dinheiro em conta. Nós temos dinheiros nas cestas, enquanto muita gente está desesperada, já desejando para receber. Quem recebe no dia 5 e 20, né?
de cada mês, desesperada que chega dia 5 para receber, dia 20 para dia 5 para pegar a sexta, porque já está zerado, já está pegando de novo os seus empréstimos. Nós não estamos assim, a gente tem dinheiro ainda nas nossas cestas básicas, né, que eles dão aqueles cartãozinhos, para que a gente possa comprar. E nós temos tudo o que a gente precisa dentro da nossa casa: alimentação, roupa, casa, um abrigo, um lar. Estamos em uma situação hoje que eu olho assim, nossa, que legal. Aí a gente até brinca, eu e o meu marido, assim, nós também estamos desesperados, né? Eu vejo lá no grupo do trabalho dele, o pessoal tudo desesperado. Eu olho assim, nós também estamos desesperados, né? Às vezes cai dinheiro na conta. Aí meu marido, tu já olhou se caiu o dinheiro do pagamento? Eu disse, é dia de pagamento. Acredita que eu cheguei no tempo que eu esqueço o meu dia de pagamento? Aí depois que eu me lembro, eu vou ser lembrado pela minha filha. Quando é do meu marido, ele me lembra, tu não tá precisando mais não. Ele disse, não, a gente precisa sim. Então, você vai chegar nesse ponto no qual você vai estar tão bem, tão em paz financeiramente, que você vai chegar no ponto no qual você vai olhar assim, nossa, eu tenho dinheiro em conta, o que é que eu faço agora? Próximo passo. O que será? Próximo passo. Só você vai dizer isso para mim, tá bom?